Suprema Corte dos Estados Unidos, deixa eu dizer que eu e o presidente Trump estamos muito entusiasmados com a possibilidade de indicar a juíza Barrett. A juíza Barrett é incrível, é brilhante, ela trará a experiência de uma vida inteira e ela vem de uma família bastante tradicional. E a nossa esperança é que ela receba um tratamento justo, diferente do que o juiz Kavanaugh recebeu. A gente gostaria que ela não sofresse os tipos de ataque baseado no credo cristão, na fé cristã que ela tinha. Nós tivemos alguma discussão nas comissões judiciárias em que algumas pessoas expressaram preocupações de que o dogma da fé falava muito alto na atuação de uma pessoa. Olha, posso falar que uma das indicadas do nosso lado foi atacada porque as pessoas de Columbus são pró-vida. Então, a minha esperança é que quando essa audiência ocorra é que a juíza Barrett seja respeitada e possa ser ratificada como juíza. Senadora Harris, a senhora senadora e ex-procuradora da Califórnia. Então, eu vou fazer uma pergunta para a senhora agora. Se houver uma mudança legislativa, qual seria seu desejo para a Califórnia? Haveria restrições com relação ao acesso ao aborto? A senhora tem 2 minutos. Obrigada, Susan. Eu e Joe somos pessoas de fé e é uma ofensa sugerir que nós atacaríamos uma pessoa pela fé dessa pessoa. Se o Joe for eleito, ele vai ser o segundo católico praticante presidente dos Estados Unidos. Com relação a essa nomeação para a Suprema Corte, a maioria dos americanos, e eu e o Joe também, dissemos muito claramente que nós temos apenas 27 dias até a decisão de quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. E a discussão sempre gira em torno de uma nomeação durante a eleição ou no ano de eleição, mas a gente está no meio de uma eleição. Mais de 5 milhões de pessoas já votaram. O processo de votação está acontecendo neste momento. E o Joe foi muito claro, o povo americano foi muito claro. Vamos esperar que o povo americano escolha o próximo presidente e depois nós nomearemos uma nova pessoa para a Suprema Corte. E é claro que eu sempre vou lutar pelo direito da mulher de tomar decisão sobre o seu próprio corpo. Essa é uma decisão da mulher e não do presidente Trump ou do vice-presidente Pence. A gente precisa pensar na lei de acesso à saúde no meio de uma pandemia, uma crise de saúde, com mais de 210 mil mortes, 7 milhões de pessoas infectadas. E essa doença vai ser considerada uma doença pré-existente no futuro. E o Trump está agora tentando eliminar o Obamacare. Eu já disse e vou repetir, isso significa que não haverá mais proteção para vocês, pessoas que têm doenças pré-existentes. Isso significa que mais de 20 milhões de pessoas vão perder a cobertura. Se você tiver menos de 26 anos, você não pode participar da cobertura, você não pode ser dependente dos seus pais no acesso à saúde. Eles estão querendo eliminar o Obamacare. Nós precisamos dar a opção, aumentar a cobertura ou então diminuir a elegibilidade do Medicare. Senadora Harris, por favor. Agora eu vou dirigir a pergunta ao vice-presidente. O senhor disse que há a preocupação de manter a proteção para quem tem doenças pré-existentes. O seu governo eliminaria o Obamacare e o presidente Trump disse que vai proteger as pessoas com doenças pré-existentes, mas ele não explicou como. E é muito difícil entender o que está acontecendo com relação a isso quando o Obamacare foi aprovado. Então, o seu governo vai proteger essas pessoas se de fato houver a eliminação do Obamacare? Obrigado pela pergunta, Susan. Mas deixa eu primeiro responder a sua primeira pergunta. Eu tenho muito orgulho de
vice-presidente do Trump e ele não hesita em ser pró-vida. Eu sou pró-vida e não peço desculpas por isso. Esse é um daqueles casos em que nós diferimos bastante da outra chapa. O Joe Biden e a Kamala Harris sempre foram pró-aborto. Até a longo termo, eles querem aumentar a abrangência da lei de aborto. Eu nunca saberia qual seria a posição da juíza Barrett quando ela assumisse a posição na Suprema Corte, mas nós continuaremos com esse apoio. Mas falando sobre a Suprema Corte, eu acho que o povo americano merece uma resposta, senadora. Vocês vão aumentar o número de juízes na Suprema Corte? Porque nós já tivemos 29 vagas que foram desocupadas durante o período eleitoral ao longo da história americana, mas o seu partido está defendendo a ideia de aumentar o número de juízes. Essa Suprema Corte teve 9 assentos por um período clássico, por toda a sua existência, e vocês vão mudar as regras. Vocês se recusaram a responder essa pergunta, assim como o candidato Joe Biden. Então, eu acho que o povo americano gostaria de saber. Se a juíza Barrett for ratificada como juíza da Suprema Corte, será que, se vocês ganharem as eleições, vocês vão aumentar o número de juízes na Suprema Corte? Que bom que entramos na história americana. Por favor, responda a pergunta. Por favor, eu estou falando, senhor vice-presidente. Em 1864, quando um dos heróis políticos do presidente, e provavelmente do senhor também, vice-presidente, o Abraham Lincoln, era candidato à reeleição. 27 dias antes da eleição, surgiu uma vaga na Suprema Corte. E o partido do Abraham Lincoln era líder, na Casa Branca, mas também no Senado. E eles disseram que não seria correto preencher aquela vaga. O povo americano teria o direito de escolher o novo presidente e aí essa pessoa, o vencedor, escolheria quem teria a vaga, o cargo vitalício na corte mais superior do nosso país. Os americanos estão votando neste exato momento e deve ser decisão do povo de quem vai ter esse cargo tão importante durante sua vida inteira. Susan, por favor, elas estão votando agora, mas elas querem saber se o Joe Biden vai aumentar o número de vagas na Suprema Corte caso ele ganhe. E ela não respondeu. O Joe Biden falou isso ou não? Dá uma resposta clara, por favor. A resposta clara é que sim, eles vão aumentar o número de juízes na Suprema Corte se eles ganharem as eleições. Eu vou falar a verdade. As pessoas de todo o país, se ele aumentar o número de juízes na Suprema Corte, você vai ver que quando chegarmos ao momento em que nós seremos reeleitos, nós vamos manter a Suprema Corte como ela está. Vamos falar sobre aumentar o número de juízes na Suprema Corte. Por favor, me deixe responder. O governo Trump-Pence, e eu faço parte do Comitê Judiciário do Senado, e eu testemunhei várias nomeações a diversos tribunais, diversas cortes. Pessoas que foram avaliadas por organizações como incompetentes para o cargo já conseguiram chegar a esses cargos. O presidente Trump nomeou diversas pessoas para vários tribunais e nenhuma é negra. Então, se o senhor quer falar sobre aumentar as vagas na Suprema Corte, a gente pode falar a respeito. Ok, agora vamos falar de justiça racial. Eu só gostaria de falar que ela não respondeu a minha pergunta, tá bom? Ela evadiu e vamos ver se no próximo debate o Joe Biden responda. Obrigada, senhor vice-presidente. A Breonna Taylor, de Louisville, Kentucky, foi morta depois de os policiais entrarem em seu apartamento cumprindo um mandado de busca e apreensão. Foi usada uma arma que acabou ferindo um policial e os policiais disseram que estavam agindo em defesa própria. E nenhum foi condenado pela morte de Breonna. No caso de Breonna Taylor,
A justiça foi feita, senadora Harris? A senhora tem 2 minutos. Eu acredito que não. Eu falei com a mãe da Breonna, a família dela, e a família dela merece justiça. Ela era uma jovem maravilhosa, tinha o objetivo de ser enfermeira. Ela queria trabalhar, ela queria estudar para ser enfermeira e salvar vidas. E ela foi morta de uma forma trágica e violenta. E esses 8 minutos que os Estados Unidos testemunharam, esses 8 minutos em que uma pessoa negra foi torturada e morta por um policial fardado, o George Floyd, e todos no nosso país, de todas as idades, todas as raças, todos os gêneros, pessoas que não se conheciam, marcharam juntas, de mãos dadas, lutando para que nós finalmente cheguemos à justiça igualitária. E eu fiz parte desses protestos pacíficos. Eu acredito que, primeiro, nós nunca vamos aceitar a violência. E veja, eu já fui procuradora, eu sei do que eu estou falando. Os policiais ruins trazem prejuízos aos bons policiais. Nós precisamos de uma reforma na justiça. O George Floyd estaria vivo se nós tivéssemos tomado medidas sobre os policiais que violam a lei. Se nós tivéssemos feito uma reforma, se nós tivéssemos tomado providência, se nós tivéssemos legalizado a marihuana, nós teríamos conseguido tirar pessoas da prisão, pessoas que foram condenadas por esses crimes relacionados à maconha, por exemplo. Obrigada, senhora Harris. Eu vou fazer a mesma pergunta para o senhor vice-presidente. No caso da Breonna Taylor, foi feita justiça? O senhor tem 2 minutos. Olha, eu fico muito triste pela perda de mais uma vida americana e a família da Breonna Taylor tem toda a nossa empatia e as nossas condolências. Mas eu acredito no nosso sistema de justiça. E é fascinante que a nossa senadora, como ex-procuradora, olhando toda a evidência que estava reunida, você pode ter sua opinião, mas você não pode criar fatos. Em relação ao que aconteceu com George Floyd, não há desculpas. E a justiça será feita. Mas também não há desculpa para toda a arruaça e a bagunça que está acontecendo. É embasbacante todo o nível de violência que nós estamos vendo. Algumas semanas eu fui a um lugar que costumava existir e agora foi destruído pelos saqueadores e as pessoas que destruíram. E os comerciantes estavam tentando voltar com as suas vidas normais depois de toda essa destruição. Mas há sempre um argumento que vem do Joe Biden e da Kamala Harris que os Estados Unidos são sistematicamente racistas. E o Joe Biden falou que a polícia tem um viés contra as minorias. Mas para todos os homens e mulheres que servem na polícia, e eu respeito muito aquele uniforme, nós os apoiamos. É impressionante que nós tentamos aprovar uma lei de reforma da polícia e a senadora Harris, você saiu, você evitou a votação, você não deixou que a votação acontecesse, você evitou que tudo isso acontecesse, mas nós não precisamos ter que escolher entre suportar a polícia ou prestar apoio à população não branca. O presidente Trump sempre vai estar do lado da polícia e vai fazer o necessário para melhorar a vida de toda a população não branca, trazer a justiça
justiça a todos e nós vamos trazer educação de qualidade também para todos. Ok, senadora Harris. Eu não vou ficar aqui ouvindo o sermão do vice-presidente do que quer dizer aplicar as leis do nosso país. Eu fui procuradora. Eu tratei de crimes como homicídio, violência sexual. Eu enfrentei os bancos que estavam querendo se aproveitar dos cidadãos americanos. Também lutei contra as pessoas que estavam tentando se aproveitar dos nossos veteranos. As eleições vão acontecer daqui a 27 dias. E na última semana, o presidente veio a um debate na frente dos cidadãos americanos e se recusou a condenar supremacistas brancos. E ele teve a chance, não é que ele não teve a chance. E mesmo assim ele não fez. E depois ele disse, quando pressionado, ele disse para essas pessoas aguardarem, terem calma, esperarem. É um padrão do Donald Trump. Ele chamou os mexicanos de criminosos, estupradores. Ele instituiu uma proibição de entrada de muçulmanos no país. Ele atacou pessoas que estavam protestando pacificamente, protestando contra a morte de uma jovem. E, de um outro lado, neonazistas estavam ali gritando com tochas, gritando ofensas antissemitas. E o Donald Trump, quando perguntado a respeito, disse que eram pessoas boas em ambos os lados. Esse é o presidente dos Estados Unidos. Estados Unidos, vocês merecem mais. O Joe Biden vai ser um presidente que vai unir o país, que vai reconhecer a beleza da nossa diversidade e o fato de que nós temos muito mais em comum do que o contrário. Vice-presidente, vou te dar um minuto para responder. Obrigado, Susan. É uma das coisas que fazem com que as pessoas não gostem da mídia nesse país. Você faz edições seletivas, justamente como a senadora Harris fez, falando de coisas que supostamente eu e o presidente Trump apoiamos ou não. Depois que o presidente Trump fez comentários de pessoas dos dois lados dos conflitos, ele condenou a KKK e os supremacistas brancos. Mas você continua dizendo que eles não condenou os neonazistas. Na verdade, o presidente Trump tem netos judeus. É um presidente que respeita toda a população americana. Mas eu estou feliz que você trouxe o seu histórico pessoal aqui. Eu sempre quis falar sobre isso. Quando você era promotora em São Francisco, a população negra tinha 9 vezes mais oportunidade de serem presos por porte de droga. Quando a senhora foi advogada do estado da Califórnia, a senhora aumentou a taxa de encarceramento na Califórnia. A senhora não fez nada pela reforma do sistema judiciário na Califórnia. A senhora não passou nenhuma lei como senadora. O seu histórico fala por você. Obrigada, senhor vice-presidente. Temos aqui trazer oportunidade de educação e emprego para a população negra. Não tem nenhum assunto mais importante do que este último, que é a eleição em si. Não, ele falou da minha carreira, eu preciso responder. Eu vou te dar 30 segundos porque nosso tempo está acabando. Ok, obrigada. Bom, primeiro, depois de ser procuradora da Califórnia, o trabalho que eu fiz é o modelo do que a nossa nação precisa fazer e vai ser capaz de fazer no governo Joe Biden. Nosso plano inclui algo que este governo não fez. Criar uma proibição. Eu gostaria de continuar. A senhora já mencionou esses pontos e eu quero falar sobre a eleição. Mas eu quero falar sobre a conexão entre o que nós vamos fazer e a minha carreira. Eu fui a primeira pessoa a exigir que os policiais da Califórnia usassem câmera, que ficassem ligadas. Nós queríamos
deveríamos ter um treinamento para os policiais contra vieses implícitos. E, ao contrário do que o senhor disse, existem vieses implícitos, sim. Nós queremos investir em tudo isso, inclusive na reintegração das pessoas na sociedade após serem presas. Na nossa carreira, o que nós fizemos com a polícia e a segurança das nossas comunidades, o nosso comprometimento com a reforma da justiça dos Estados Unidos. Obrigada, senadora Harris. E agora eu queria passar para o último tópico, as eleições. O presidente Trump não quis, já se recusou a fazer uma transferência pacífica. Ele se comprometeu a não fazer essa transferência pacífica. Qual seria a abordagem do Joe Biden caso isso aconteça? O que é que vai acontecer? Bom, eu e o Joe temos muito orgulho da coalizão que nós criamos na nossa campanha. Nós temos uma coalizão muito diversa. Nós temos o apoio dos democratas, mas também de republicanos. Nós temos 7 membros do governo George Bush que apoiam a nossa chapa. Nós temos o apoio de Cindy McCain, John Kasich, mais de 500 generais aposentados e outros especialistas. E eu acredito que eles nos apoiam porque eles sabem que o Joe Biden tem um comprometimento profundo na luta pela nossa democracia e pela integridade da nossa democracia. Trazer de volta a integridade para a Casa Branca. Nós acreditamos no povo americano, nós acreditamos na nossa democracia. E o que eu gostaria de dizer é o seguinte: votem, votem logo, criem um plano para votar, entre no nosso site, no site do Joe Biden. E nos próximos 27 dias, vocês têm o poder de tomar a decisão de qual vai ser nas nossas mãos. Se nós usarmos os nossos votos, as nossas vozes, nós vamos vencer. E não vamos deixar ninguém subverter a nossa democracia, como o Trump tem feito, como ele fez no último debate, em frente de 7 milhões de pessoas. Ele abertamente tentou suprimir o direito de votar. O Joe Biden estava nesse mesmo debate. O Joe Biden, naquele mesmo palco, disse: por favor, votem. E eu vou repetir o que ele disse: por favor, votem. Obrigada, senadora. Sr. Pence, o presidente Trump já se recusou a fazer uma transição pacífica caso Joe Biden vença. E caso isso, de fato, aconteça, presidente, o que o senhor faria pessoalmente? O senhor tem 2 minutos. Susan, antes de mais nada, eu acho que nós vamos ganhar essas eleições, porque o Joe Biden e a Kamala Harris, eles representam o establishment da capital do país, de qualquer maneira. O presidente Donald Trump lançou um movimento pelo povo americano, realmente. E eu tenho grande confiança de que os mesmos eleitores que nos deram a vitória em 2016 farão o mesmo agora. Nós vamos reconstruir as nossas forças armadas, reconstruir a nossa economia através de cortes tributários e nós vamos aumentar a nossa matriz energética. Nós vamos promover a reforma judiciária e nós estamos ao lado dos policiais e das policiais desse país. Acreditamos que nos últimos 4 anos o país cresceu muito. Em relação ao resultado das eleições, eu preciso dizer, a senadora, vocês passaram 3 anos tentando questionar o resultado das últimas eleições. Quando o Joe Biden foi vice-presidente dos Estados Unidos, o FBI, na verdade, fez espionagem em relação ao presidente Trump. A CIA fez uma consulta a documentos do FBI dizendo: olha, essas alegações estão vindo da campanha da Hillary
Clinton. A gente viu o que vocês fizeram o país passar ao longo de 3 anos, até que foi descoberto que não havia nenhum conluio, nada, nenhuma conspiração. Veja o tempo que nós perdemos no Congresso tentando fazer o impeachment do presidente Trump por causa de uma ligação telefônica. E agora a Hillary disse que o Joe Biden não pode aceitar esse resultado das eleições. E eu acredito, então, que nós vamos vencer as eleições. Nós estamos lutando nas cortes para evitar que o Joe Biden e a Kamala Harris alterem as regras do pleito. Nós temos uma eleições livres e justas, e eu acredito do fundo do meu coração que nós seremos reeleitos pelos próximos 4 anos. Eu já fiz todas as perguntas que eu tinha, mas eu tenho uma última. Eu gostaria de ler a pergunta que uma outra pessoa escreveu. Alunos têm escrito redações sobre perguntas que gostariam de fazer aos senhores. Nós temos aqui a pergunta de uma aluna da 8ª série e ela perguntou o seguinte: quando eu assisto o jornal, tudo que eu vejo é bate-boca entre democratas e republicanos. Quando eu vejo o jornal, eu vejo briga entre os cidadãos. Eu vejo 2 candidatos de 2 partidos diferentes tentando atacar um ao outro. Se os próprios candidatos, os políticos, não se dão bem, como o povo pode se dar bem? Os senhores podem fazer a diferença em unir o nosso povo. Então, para cada um dos senhores, os senhores terão 1 minuto para responder à pergunta dessa garotinha. Por favor, senhor vice-presidente. Olha, ótima pergunta. Gostaria de agradecer a essa aluna. E eu tenho muito orgulho de que você se interessa pela vida pública. Eu comecei a assistir jornal quando eu era bastante novo. E nos Estados Unidos, nós acreditamos no debate livre e franco. E nós celebramos isso. Foi assim que criamos a nação mais livre e próspera na história humana. Eu diria que, olha, não acredite muito, não presuma que o que você vê nos jornais é equivalente ao povo americano. Eu gostaria de lembrar as palavras da juíza Ginsburg e também lembrar as palavras do juiz Anthony Scalia. Eles estavam em polos exatamente opostos. Uma era bastante liberal, o outro bastante conservador. Mas o que nós aprendemos é que dos outros. Essa é a grande beleza. Nos Estados Unidos, nós podemos discordar uns dos outros. Mas quando o debate acaba, nós nos reunimos como uma nação. É isso que os cidadãos das cidades grandes e das pequenas cidades americanas acreditam. Nós vamos trabalhar para ter um governo à altura do nosso povo, e o nosso governo tem aprendido. Nós adoramos um ótimo debate, a gente gosta de conversar, mas estamos sempre a favor uns dos outros. E a gente aprende isso nos momentos difíceis. Senadora Harris, o que a senhora diria? Bom, primeiro eu adoro ouvir a voz dos nossos jovens líderes. Quando eu ouço o que você diz, Brooklyn, eu sei que o nosso futuro vai ser brilhante, porque essa é uma perspectiva muito brilhante sobre o que nós deveríamos ser. É um sinal de liderança da sua parte. E o que me leva ao Joe. O Joe Biden decidiu concorrer à presidência por causa do que aconteceu em Charlottesville, como nós já falamos. Ele ficou muito perturbado, como todos nós, que havia aquele tipo de ódio, polarização, e o que fez com que ele quisesse se candidatar foi o que ele viu nos últimos 4 anos, o que a Brooklyn descreveu. O Joe tem a reputação de trabalhar de uma forma suprapartidária. E é o que ele vai fazer como presidente. O Joe Biden tem um histórico de dar poder às pessoas e lutar pela dignidade delas. Se o senhor conhece, se os senhores conhecem a história do Joe, vocês sabem que ele já sofreu muito. Brooklyn, quando você pensa no futuro, eu acredito que o futuro vai ser brilhante por causa da sua liderança.
porque nós lutamos para que todas as vozes sejam ouvidas pelo voto, pela participação nas eleições, porque com o seu trabalho, com o seu voto, você pode determinar o futuro do nosso país e como vai ser a liderança do país. Muito obrigada, senadora Harris, vice-presidente Pence, muito obrigada pela presença hoje. E nós queremos agradecer também à Universidade de Utah pela hospitalidade e, acima de tudo, a atenção do nosso povo americano que assistiu ao debate hoje. Nós desejamos que o presidente Trump se recupere rapidamente, assim como a primeira-dama e todos que estão sofrendo com a Covid-19. O próximo debate vai ser no dia 15 de outubro, em Miami. Eu espero que os senhores também nos assistam no dia 15. Muito boa noite. Agora são 11 horas e 34 minutos pelo horário de Brasília e tivemos um debate aí, digamos que menos tenso do que aquele que nós mostramos na semana passada. Literalmente com as propostas na mesa, eles conseguiram divergir em alguns pontos que a gente adiantou aqui no nosso aquecimento e durante toda a nossa programação. Mas dia 15 tem um outro debate que é super importante, claro que a gente vai estar aqui para te manter extremamente informado. Obrigado pela companhia e agora você continua ligado na programação da Record News. Uma excelente noite para você. Até!